Vieira, do PSD. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Samuel. Bom dia a Jéssica, a todos os ouvintes da Sagres. Prazer falar com vocês mais uma vez. Presidente da Assembleia, pré-candidato ao Senado, né, na base do governador Ronaldo Caiado. Mas antes de falar sobre essas articulações, essas conversas, presidente, eu gostaria de perguntar sobre o trabalho da Assembleia. Tem uma matéria na pauta, eu cheguei a conversar com o senhor nesta semana sobre isso, o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que teve de votar de novo, né, as contas do governo do Estado de 2018, e se lá, naquele momento, né, em 2019, houve a rejeição das contas, agora, por uma determinação da Justiça, numa nova votação, as contas de 2018, governo do PSDB, foram aprovadas, com ressalvas, mas foram aprovadas. E aí o relatório está na Assembleia para votação, a Assembleia é quem dá a palavra final sobre rejeição ou aprovação de contas. Tem já alguma previsão de quando vai haver uma votação? Os deputados já falam sobre isso ou não? Ainda não, deputado? Não, eu recebi essa matéria do Tribunal de Contas do Estado tem uns 10 a 15 dias, mas nós ainda não cogitamos a possibilidade de colocar essa matéria na pauta. Então, vamos ver se podemos votar ainda nesse primeiro semestre ou vamos deixar mais para o segundo semestre. Não é uma matéria de urgência, de fato ela veio com rejeição lá em 2019, agora já voltou por determinação judicial do Tribunal de Contas do Estado, já voltou com um relatório com pareceres aprovados com ressalvas. Então, nós temos tempo para votar, vamos conversar com os deputados, com a bancada e logo após a gente coloca a votação. E na análise política, presidente, só para lembrar, né, só para explicar aqui, Marconi Perillo foi governador em 2018 até abril, se desincompatibilizou para ser candidato ao Senado, e quem encerrou as contas foi o ex-governador José Hélito. Aí os dois entraram na Justiça, e aí por uma determinação da Justiça, o Tribunal de Contas teve de fazer de novo a votação, porque naquela votação anterior, o entendimento da Justiça, alegado pelos dois, Marconi e Hélito, era de que não havia espaço para a defesa deles. Eles fizeram a defesa e aí a votação no TCE foi feita de novo. Além da avaliação do próprio TCE, qual é a repercussão política disso, presidente, na visão do senhor? O senhor hoje está na base do governador Ronaldo Caiado, digamos que é um caiadista importante. E essa questão de como o governo, como o Ronaldo Caiado recebeu o governo, é um ponto fundamental desse discurso político, né? Desde o início da gestão de Ronaldo Caiado. O senhor avalia que essa aprovação das contas agora do governo do PSDB em 2018 pode mudar alguma coisa? Ou de fato dar uma nova vida para os tucanos nesse debate público aqui em Goiás? Não vejo dessa forma. Isso foi uma determinação judicial e que foi cumprida pelo Tribunal de Contas do Estado e agora cabe à Assembleia votar as contas, aprovar ou reprová-las, né? Agora, o que eu vejo são números e dados reais. Nós não estamos aqui falando em decisões judiciais ou em aprovação ou não aprovação de contas. Nós estamos falando em números reais quando o governador assumiu o Estado. Todos nós sabemos que ele assumiu o Estado em uma situação financeira crítica, caótica. Nós temos o entendimento que teve folhas de salário atrasadas, que teve problemas com repasses constitucionais. Agora, recentemente, na semana passada, o governador Ronaldo Caiado acabou de quitar a última parcela de 36 parcelas do programa Bolsa Universitária, que eram 76 milhões de reais em atraso com as universidades privadas aqui no estado de Goiás. E tantas outras ações que todos nós sabemos, dívidas imediatas numa ordem de 7 bilhões de reais, fora a dívida com os bancos da União e bancos federais também, particulares, que era na ordem de 300 milhões de reais por mês, aonde o governo fez, através da nossa ação, ajuda da Assembleia Legislativa, fez a renegociação das dívidas. Então, eu não vejo como um fato político essa decisão judicial, eu vejo como uma questão natural, normal, porque tem que ser avaliadas as contas, o Tribunal de Contas encaminhou para nós, e agora cabe à Assembleia e à maioria dos deputados decidir. Antes aqui do Samuel Straioto, ainda nesse assunto, o senhor, claro, acompanhou, né, de perto, digamos, essa recuperação do Estado ao longo desses 3 anos e meio, né, como presidente da Assembleia, e a casa que votou matérias importantes para essa recuperação e até chegar lá na adesão ao regime de recuperação fiscal. Num determinado momento, o senhor foi contra a adesão. A adesão aconteceu, o senhor mudou de posição, reavaliou, né, essa questão. Como é que o senhor avalia agora? Final de mandato, né, já estamos chegando para o último semestre do mandato.
as contas do Estado, mas também as consequências da adesão ao regime de recuperação fiscal, presidente? Eu avalio de forma positiva e responsável a ação da secretária Cristiane Schmidt e do governador Ronaldo Caiado. Em um primeiro momento, de fato, eu fui contra, por entender que ia travar o Estado. Mas depois fui convencido pela secretária, pelo governador, pela equipe técnica do governo do Estado, principalmente em visitas que nós fizemos até o Ministério da Economia, a Secretaria do Tesouro Nacional, entendendo que Goiás precisava, de fato, dessa renegociação. Não tinha outro meio de sobrevivência, nós não tínhamos outra condição de sobreviver. Você pode ver e entender que as matérias que nós votamos de ajuste fiscal para o Estado de Goiás fez com que nós tenhamos hoje uma economia considerável, que Goiás tenha a condição de pagar as suas contas, quitar os seus débitos com a União, quitar os seus débitos com a Previdência, quitar os débitos com os servidores e também com os fornecedores. Os repasses das vinculações constitucionais para a saúde, para a educação, merenda escolar, transporte escolar, todos em dia, e investimentos na área da educação de forma muito grande. Goiás é o estado que mais investiu em educação nos últimos anos. Foram quase 3 bilhões e 500 milhões de reais na reforma das escolas, em melhorias de condição dos alunos, salas de robótica, enfim, são investimentos importantes que só foram possíveis com a adesão do Estado na renegociação das dívidas, com as matérias que nós votamos. Então, hoje eu considero que foi fundamental para a sobrevivência fiscal do Estado. E não existe equilíbrio fiscal, não existe como nós fazermos uma justiça social, investimentos e políticas públicas para a população se nós não tivermos o equilíbrio fiscal. E hoje eu posso afirmar para você, conhecedor como sou, participante como fui de todas as negociações e de todas as matérias de reequilíbrio fiscal do Estado, eu afirmo para todos vocês e todos os ouvintes que o Estado de Goiás hoje está equilibrado e tem uma gestão responsável. Pois é, o senhor mudou de posição. Dá para entender, dá para imaginar que houve um certo terrorismo, presidente, lá atrás, nessa avaliação sobre o RRF, porque se falava que não ia poder fazer nada, que não ia dar para investir. Hoje, assim, o governo tem seus investimentos, está realizando concurso público. Parece, a impressão que dá é que desde que houve a adesão, que Goiás tem uma consultoria meio de luxo, assim, né? Lá de Brasília, tem uma comissão formada, que vai observando quais são as ações, os gastos do governo, mas não teve impacto na prática. A aparência para quem está observando é de que a vida do goiano não mudou em nada, presidente. Exatamente. E foi nesse ponto, Rubens, que eu fui convencido pela equipe técnica do governo do Estado e também do Ministério da Economia. Não mudou em nada, na prática não mudou em nada. Simplesmente nós temos regras, temos como você falou, uma consultoria de luxo, que são técnicos do Ministério da Economia e pessoas também ligadas ao governo do Estado que fazem essa prestação de conta e tem os ajustes. O teto de gastos já existia, continua em vigor no nosso Estado. Ele foi, sim, quebrado lá em 2018, quando foi votado em 2017, quebrado, e o Estado de Goiás teve que pagar, não pagou, mas foi multado em R$1 bilhão. Aí, o que aconteceu? Para nós podermos renovar esse teto e ser perdoado dessa multa, nós precisamos prorrogar o teto de gastos. Então, só o teto de gastos já nos coloca em posições e regras para poder cumprir. Isso é uma regra nacional. Então, o que eu vejo é que o Estado de Goiás hoje tem equilíbrio fiscal. O terrorismo que foi feito, que ninguém conhecia, de fato, nem nós, deputados, e nem o próprio governador ainda conhecia, de fato, as regras que seriam feitas pelo regime de recuperação fiscal. Mas hoje, na prática, nós vemos que não são coisas que atrapalham o bom andamento do Estado e investimento em políticas públicas e até mesmo concursos públicos que muitas pessoas achavam que poderia travar. Samuel Straioto. Presidente, bom dia, muito obrigado aqui por nos atender. Ainda nessa pauta da Assembleia Legislativa, a gente finalizando agora o primeiro semestre de 2022, chegando então aí já na primeira metade desse último ano da gestão do governador, o que a gente pode ainda analisar, presidente? Haverá ou há expectativa da chegada de projetos importantes à Assembleia Legislativa? Novamente, um bom dia ao senhor. Bom dia, Samuel. Projetos importantes nós temos todos os dias, tanto da ordem do Executivo, como também do Judiciário, Ministério Público e dos deputados.
nós votamos matérias extremamente importantes que impactam na vida da sociedade do Estado de Goiás. Creio então, de maior relevância. Exatamente. Creio que as mais polêmicas ou mais relevantes, elas já foram votadas nos últimos anos. Nós fizemos muitos ajustes no Estado de Goiás, como vocês todos sabem, e vocês acompanham o dia a dia da Assembleia Legislativa. Então, eu não vejo assim que matérias de maior relevância ou de maior impacto, elas chegarão nesse segundo semestre, no final dessa gestão do governador Ronaldo Caiado. O que foi feito, já foi, e agora nós seguimos aí votando matérias de fundamental importância, de ajustes e de melhorias na vida da população do Estado de Goiás, mas nada de uma relevância significativa. E, presidente, a gente trata sempre esse assunto com o senhor quando chega próximo aí ao período eleitoral, quórum. Qual vai ser a preocupação em relação à manutenção do quórum para garantir a votação das matérias importantes, para as matérias aí de interesse dos deputados, também de interesse do próprio governo, de outros atores? Há já uma estratégia que está sendo construída, que será adotada durante o processo eleitoral? Claro, é lógico que nós não podemos esquecer que nosso compromisso é estar nas sessões e votar as matérias. Mas também é importante nós destacarmos, Sandra, que o trabalho do parlamentar ele não fica e não se resume só no plenário. Nós temos representatividades de municípios, de segmentos, temos que circular órgãos do Estado para poder resolver problemas das nossas bases eleitorais, e agora no ano eleitoral isso se intensifica muito mais, porque os parlamentares precisam estar presentes nas suas bases durante o período eleitoral. A estratégia que nós estamos usando desde que veio a pandemia foi exatamente o que nós estamos fazendo aqui, deliberações remotas, sessões híbridas, a possibilidade de você, de casa, do interior do Estado, estar participando e votando matérias importantes. Vocês aí da Rádio Sagres usaram e têm usado muito bem essa ferramenta. O Poder Judiciário tem usado essa ferramenta e nós, do Poder Legislativo, também temos usado. Isso nos ajuda a diminuir a falta de parlamentares lá no plenário e ajuda a nós conseguirmos votar matérias importantes. Então, a nossa estratégia é essa, vamos continuar votando híbrido, remotamente, quem estiver no interior e não puder, acessa pelo celular mesmo e vota as matérias. Então, a princípio, a nossa estratégia seguirá com as sessões híbridas. Presidente, tratando da sua pré-candidatura ao Senado, desde a oficialização da sua pré-candidatura, sem ser neste domingo, no domingo da semana anterior, algumas entidades já têm manifestado apoio à sua pré-candidatura. Também há a expectativa que partidos políticos possam também manifestar apoio aí à sua pré-candidatura ao Senado. Desde então, desde um primeiro momento, né, em que o senhor foi construindo, depois assumiu isso publicamente, como é que tem sido essa construção no sentido de buscar uma unidade maior na base caiadista para poder viabilizar aí um processo mais amplo entre os diferentes atores dessa base, presidente? Isso é um processo de diálogo. Agora nós estamos num momento de conversas, de composições, de colocar o nome à disposição da sociedade, de poder construir uma candidatura lá na frente com a homologação nas convenções. Então, agora o momento é do diálogo mesmo, viu, Samuel? Nós precisamos aglutinar partidos, forças políticas, forças dos segmentos organizados da sociedade. Eu tenho estado muito animado nos últimos dias porque tenho recebido muitos apoios e manifestações espontâneas do setor produtivo. Ontem eu recebi a ACIEG, juntamente com a FACIEST e outras associações comerciais aí do estado de Goiás, onde declararam isso. Vocês viram a repercussão na imprensa, declararam a simpatia, o apoio à nossa pré-candidatura, ao nosso projeto ao Senado Federal. Devo receber nos próximos dias aí um apoio de partidos políticos, que são partidos importantes da base aliada do governador, deputados, a grande maioria está fazendo coro conosco nessa caminhada, prefeitos, vereadores, o setor produtivo na área do agronegócio também realizou um grande evento em Rio Verde. No sábado teremos lá em Lusiânia mais um outro evento, liderado pelo prefeito Diego Sorgato, mas também por entes do setor produtivo. E agora nós conseguimos compor esses partidos, aliar essas forças e caminhar em um só objetivo. Eu continuo defendendo a tese que a base do governador precisa ter um único nome na disputa ao Senado. Vamos construir isso, trabalhar isso, e que depender
da minha força, do meu esforço e do meu trabalho, vocês podem ter certeza que eu estarei trabalhando para isso e disputando, assim que homologadas as convenções, ao lado do governador, essa vaga ao Senado. Essa é uma tese que o senhor tem defendido, mas não sendo possível a viabilização dessa tese e não sendo aí o escolhido da chapa, né, pelo governador, né, o senhor tem trabalhado para que isso aconteça, mas pensando numa alternativa, o senhor estaria disposto a sustentar uma candidatura de uma forma independente? O PSD tem um compromisso com o governador e o governador com o PSD desde fevereiro do ano passado, fevereiro de 2021, aonde estava se começando os primeiros passos de uma pré-candidatura do PSD, no caso do ex-ministro Henrique Meirelles. Com a não vinda dele em março desse ano, no final do mês de março, isso foi mudado. Nós reunimos o partido, o presidente Vilmar Rocha me convidou para poder assumir esse posto. A minha saída da pré-candidatura a deputado federal, ele me deu essa oportunidade e essa missão. E com as palavras, o compromisso e a conversa e o diálogo com o governador Ronaldo Caiado. Então, nós estamos seguros nessa palavra e vamos seguir fortalecendo o partido, fortalecendo a nossa pré-candidatura para ter essa candidatura unificada na base. Se você me falar, mas pode não ser possível, eu não trabalho com essa hipótese, com essa oportunidade, com essa possibilidade, até porque nós temos que construir uma candidatura sólida e madura para nós podermos debater e discutir o Estado de Goiás. Ontem nós perguntamos isso para o governador numa entrevista aqui à Sagres e ele acabou nos destacando que a questão da vice, a escolha da vice, aí seria uma prerrogativa dele, mas que em relação à candidatura ao Senado, que depende aí do movimento desses partidos. Como o senhor avalia justamente essa manifestação desse movimento dos partidos? Para onde que essa descida, essa caída da mesa deve resultar, presidente? O movimento dos partidos, o governador tem razão. Depende do movimento dos partidos da base aliada, as pessoas que estão próximas a ele e os partidos que vão lançar candidaturas e seguir a fileira juntamente com ele nessa campanha. Se você for avaliar e nós formos levantar esses partidos, a grande maioria já estão dentro da nossa pré-candidatura. Então, isso já nos dá uma força maior. Setor produtivo também, muitas pessoas têm manifestado apoio. Então, no que tange apoios políticos, apoios de pessoas do setor produtivo e, enfim, associações, entidades do setor, nós estamos bem na frente. Então, vamos aguardar toda essa situação, aguardar essas conversas, esses diálogos, mas sem querer atropelar ninguém, sem querer passar na frente de ninguém, muito pelo contrário, tentando levar uma solução para o governador Ronaldo Caiado através dos partidos, que ele mesmo falou que é uma escolha dos partidos e isso nós vamos construir. E quais os riscos de terem diferentes pré-candidaturas nesse momento e podendo chegar a diferentes candidaturas dentro da base governista? Todos os partidos têm direito a lançar pré-candidatos, nós sabemos. Infelizmente, nós vivemos, Samuel, num país que nós não temos segurança jurídica com nada. Inclusive, isso é uma pauta que nós precisamos debater lá no Senado Federal. Nós precisamos melhorar a representatividade do Senado Federal. É por isso que nós estamos encarando esse desafio. Você vê que nunca na história do país, a não ser um estado, na eleição atrasada, que lançou candidaturas avulsas. E agora vem o TSE, em um parecer prévio, ainda não é definitivo, e fala que vai ter candidaturas avulsas. Ok, os partidos, a partir desse momento, podem e têm direito a se movimentar. Mas nenhum de nós sabemos, nem nós que somos envolvidos no processo, sabemos como vai ser essas regras. Se vai poder coligar, se não vai poder coligar, se o partido do governador, que é a União Brasil, vai poder lançar uma candidatura e os outros partidos, mesmo coligados, poderão lançar candidaturas avulsas. A gente não sabe ainda as regras que vão ser enfrentadas. Então, todos têm direito a disputar, a colocar o seu nome à disposição. O que eu defendo e o que eu tenho trabalhado é para que esses pré-candidatos, lá na frente, quando chegar o prazo das convenções, possa afunilar em um nome só. Mas além desse risco jurídico, né, que é algo importante que o senhor ressaltou, mas também um risco de dar poder de fogo para a oposição, ter diferentes candidaturas, ter pré-candidaturas nesse instante fragmentadas? Nesse ponto, eu concordo com você e defendo que quanto mais candidaturas tiver na base, mais difícil para o governador controlar, administrar as brigas internas e dar mais possibilidade da oposição navegar, surfar nessa onda positiva e talvez possa a base do governador sair prejudicada.
Tá certo. O presidente Lissauer Vieira com a gente aqui no nosso sinal aberto, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, destacando, Rubens, assuntos aqui da pré-candidatura dele ao Senado e também assuntos da própria Assembleia Legislativa. Com o microfone ligado fica mais fácil, né, presidente? Fica melhor. Presidente, e qual que é a perspectiva de apoios, né? O senhor considera ser candidato ao Senado, hoje pré-candidato, mas considera ser candidato desde que seja com a união da base? Ou pode haver na base de Ronaldo Caiado mais candidaturas e a intenção é ter uma maior quantidade possível de apoios ao nome do senhor, mesmo que outros partidos lancem também candidaturas? Caiu mesmo, né? Eu pensei que o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, estava só recebendo uma ligação e que depois de recusar a ligação ele já voltaria aqui ao contato com a gente, mas não. De fato caiu, pode ter sido uma queda de internet, enfim, a gente imagina que daqui a pouco ele retome aqui o contato para a gente finalizar a entrevista, né? Agora, já caminhando para o fim dessa entrevista com o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, que já abordou algumas questões aqui nessa conversa comigo e também com o Samuel Straioto, sobre a própria Assembleia, sobre o Estado de Goiás, né? A evolução do Estado ao longo desses anos, na avaliação do presidente, que é aliado do governador Ronaldo Caiado, né? Evolução no sentido de recuperação fiscal e financeira, perspectiva de votação do relatório do Tribunal de Contas do Estado, que passou a aprovar as contas de 2018 ao invés de rejeitar. Ele espera que essa votação aconteça, se não agora no primeiro semestre, no segundo semestre. Mas eu estava perguntando já sobre eleições e se o nome do senhor, presidente, tende a ser o candidato único da base, ou o senhor defende essa candidatura única, ou o pleito do senhor, né? Enfim, essa candidatura pode acontecer tendo o maior número de apoios possíveis, mas na base tendo também outros nomes, outros candidatos de outros partidos. Rubens, eu tenho defendido sempre a candidatura única, você sabe disso. O governador tem falado a todos que essa decisão não é uma decisão somente dele, e sim uma decisão da base aliada que envolve os partidos da base. Então, o nosso trabalho tem sido nesse sentido, de buscar um entendimento desses partidos, e eu acho que nós temos um processo democrático, e todos os pré-candidatos, e inclusive eu, temos que respeitar a maioria dos aliados do governador. Não adianta querer impor uma pré-candidatura, impor uma indicação em uma base para rachar essa base. Nós precisamos ter a inteligência, a convivência entre pessoas e a maturidade de poder decidir em um nome só e quem aglutinar mais dentro dos partidos da base aliada. E esse trabalho eu tenho feito e vou continuar defendendo que o mais saudável para todos nós, para todos os pré-candidatos, é uma candidatura única dentro da base para nós termos tranquilidade para trabalhar. Mas há uma possibilidade de um cenário em que o senhor possa ter um apoio considerável e que algum partido isoladamente salte um candidato. Mas a intenção, o trabalho nesse momento é para ter esse apoio. E aí os cenários vão ser decididos lá nas convenções, presidente, é isso? Exatamente. Nós estamos trabalhando para ter esse apoio da maioria, bem construído, está bem encaminhado esse apoio e respeitamos todas as outras pré-candidaturas e vamos aguardar o desenrolar das coisas que vai ser decidido lá nas convenções. Agora, se algum partido ou algum aliado do governador quiser lançar uma candidatura avulsa, nós não podemos impedi-lo, até porque se a lei permitir, se as regras permitirem, eles vão poder fazer. Mas a minha defesa seguirá no sentido de nós podermos ter uma unificação dentro da base aliada. Presidente da Assembleia, Lissauer Vieira. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para o senhor, bom dia, bom trabalho e até uma próxima. Obrigado, Rubens. Obrigado, Samuel, a Jéssica, a todos os ouvintes da Sagres. Até a próxima oportunidade. Obrigado.